Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa se fazer presente, nos envolvendo. Nós gostaríamos de, nesse momento, questionar: tem alguém vindo à casa a primeira vez? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Nós abraçamos a todos os nossos amigos que acompanham a transmissão através da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, do site da nossa casa, da FEAC, como também os nossos companheiros que acompanham a transmissão através do chat do YouTube, né, na conta do Google, que todos possamos juntos construir o aprendizado da noite. E que os benfeitores também possam visitar os lares que estão, nesse momento, representados, não só por vocês aqui presentes, mas também como os lares daqueles corações que estão nos assistindo agora na transmissão ao vivo. Bom, gente, com a alegria de sempre, nós vamos retornar ao estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro esse que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, na França, Paris, codificado, coordenado por Allan Kardec, composto por 1019 questões. Nós estamos trabalhando com a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, que é intitulado Progressão dos Espíritos. Na última semana, nós fizemos a questão 115 e 115A. E hoje nós vamos trabalhar a questão 116, 117 e 118. 117, está certo. Eu vou ler a questão 115A até a 117. 115A, objeto de estudo da última semana. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. É a questão 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Na questão 115A, de acordo com isto, os espíritos se assemelhariam, na sua origem, a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida? Resposta: sim. A comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Então, essas questões nós trabalhamos na última semana. Vamos já ler a 116, e a gente vai naturalmente fazer conexões com o que foi trabalhado na última semana. Então, quem não veio, não se preocupe, que a gente vai ajustar para que todos sejam atendidos. Questão 116, território novo. Kardec formula assim aos espíritos: há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus tão grande, tão bom,
tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Eu vou continuar a leitura. Vou voltar só um pouquinho. Porque me chama muita atenção essa resposta à questão 15A, com uma palavrinha que, quando eu li, eu fiz questão de colocar em negrito, itálico, com a fonte 78. No processo do aprendizado, a criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Será que eu posso dizer que, então, o problema do nosso aprendizado está na ausência da docilidade? Isso é para vocês pensarem. Não estou afirmando. Jesus é o mestre. É um mestre da docilidade. Para assimilar os ensinamentos dele, só é possível se estabelecermos um vínculo com a metodologia da docilidade. Sendo dócil, seremos humildes. Não há no aprendizado, ou melhor, não há aprendizado que prescinda da humildade. Humildade é o entendimento sobre limite e possibilidade. Pegou lá, Rodrigo? Tem gente que fala assim, eu fui num centro espírita muito humilde. Foi coisíssima nenhuma, porque não tem centro espírita humilde. Você pode ir num centro espírita simples. Uma casa simples. Você pode ter uma veste simples. Mas você não tem uma veste humilde, nem tem casa humilde. Porque humildade é virtude. A virtude a ser desenvolvida à medida em que o espírito progride. Então, eu vou conceituar aqui com o meu ajuste. Porque se a Dora for ali no Aurélio, no Google, no dicionário, vai ter lá uma definição clássica. Né? Ato ou efeito de ser humilde, aí vai. Mas eu quero dizer o seguinte, que humildade, na prática, é a gente entender que você, eu, todos nós, temos um limite. Temos um limite. E temos que reconhecer esse limite. Ok? Temos que valorizar o limite. Porque o limite está definindo que há uma conquista. O limite é a conquista. A conquista do agora. Do agora. Mas, todavia, contudo, porém, nada obstante, existe possibilidades para você ampliar o limite. Para você aumentar o seu campo de ação. Para desbravar, é necessário coragem. Mas a coragem aqui está amarrada nos procedimentos da prudência. Porque para você ser corajoso, você tem que ser prudente. Pegaram lá? É isso, senhor Murta? Então, os filósofos falam do medo. O medo, ele esboça um princípio elementar de conservação. O medo é positivo. Mas o medo pode ser também patológico. O medo
tem o seu aspecto negativo também. Pegou lá? Então tem filósofo aí, Gerson, que define que o contrário de amor não é ódio. O contrário do amor é o medo. Olha que extraordinário. Para se pensar. Não estou defendendo nenhuma escola aqui, não. Está certo falar que é o ódio, tudo bem. Mas está certo também dizer que é o medo. Porque o que impede o amor é o medo. O amor não tem medo. O amor na sua essencialidade. Não estou falando amor, sentimento. Porque existe também uma confusão na interpretação. Amor não é apenas sentimento. Amor é projeto que também envolve sentimento, mas que envolve fé, que envolve esperança. Tudo isso faz parte do amor. Envolve justiça, equidade, nobreza, educação, sabedoria. Tudo tem a ver com o amor. Aliás, o amor é a força que sustenta todos os predicados. Posso... Tudo para falar da docilidade. Olha para você ver como é que uma palavrinha pode nos desviar. E a Dora já até fechou o livro. Ela falou: o Casalberto não vai voltar, mas eu vou, Dora. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Então, na questão 116, está dizendo: todos os espíritos se tornarão perfeitos. Observemos a conexão doutrina e evangelho. Doutrina espírita é o desenvolvimento do evangelho. Foi Jesus quem predisse. Está no Antigo Testamento e Jesus respalda, quando ele afirma: vós sois deuses. Vós sois deuses. Em outro momento ele diz: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então ele está definindo sede, isso é imperativo. Sede, pois. Por que ele pôs o pois? Porque teve um ensinamento. E Jesus, o amor, Jesus representa a essência do amor. Então, quando a gente está estudando o Evangelho, didaticamente a gente separa Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, doutrina espírita, nos esclarece. É o espírito mais puro, o espírito puro, mais perfeito, que pisou nesse planeta. E ele só teve aqui uma vez. Uma vez. Fora a vinda dele, ele enviou mensageiros que o representou. Certo? Isso é importante. Tanto é verdade que ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei e os profetas. O que ele estava dizendo com isso? Que a lei está certa e que os profetas estão cobertos de razão. Profeta, não é falso profeta. Porque o profeta é reconhecido pelo que ele produz, não é pelo que ele fala. E nesses tempos que nós vivemos, foi predito também que naqueles tempos haveria, como haverão, ou como há, falsos cristos e falsos profetas que enganarão até os escolhidos. O assunto é grave. Então ele está dizendo, até quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, quem tem maturidade, pode ser enganado. E isso é uma alertiva para nós. Quando o homem abrir a boca, o homem no sentido do que professa, do que está decodificando. Observe se a decodificação da mensagem está em sintonia, com ressonância com o que foi dito e vivido por Jesus. Se tiver um pouquinho de incoerência, faça prece pelo decodificador.
vibre por aquele que está com boa intenção, mas ele ainda não dá conta. Não se prenda no homem, no microfone, no instrumento, mas se apegue à mensagem. Pegaram lá? Então eu vou voltar, nós estamos construindo. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, se no imperativo Jesus está dizendo, evolua, busque a perfeição. Agora, eu também, nessa temática, eu sou obrigado a ainda dar um break, ainda dar uma interrupção aqui. Quando ele afirma, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Por que ele fala o vosso? Por que ele não fala, sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial? Como na oração ele diz, Pai Nosso. O contexto é diferente. Porque a concepção de Deus é pessoal. É sua. O sentimento divino é seu. Você não divide. O senso divino, o senso de justiça, ele é desenvolvido à medida em que o espírito progride. Portanto, a minha análise da justiça é diferente da sua. Querem um exemplo? Eu vou ser cuidadoso para não... Porque eu não posso incorrer num risco aqui. A Suprema Corte do país julgou essa semana o presidente do Senado, não foi? Foram quantos? 7 juízes e o presidente da Câmara? São 7 mais 1, é isso? São 9. Obrigado, obrigado. Teve 2 que estavam ausentes. Ok, então são 9. São 9 espíritos que estão ali tendo a oportunidade de apreciarem o próprio senso de justiça. E a responsabilidade é tão grande porque o senso de justiça aplicado envolve 200 milhões de pessoas. 9 juízes que estão sendo observados por 200 milhões que estão sentados na arquibancada como se estivessem assistindo uma partida de futebol. Pegaram lá? Então, cuidado com o que vocês acreditam, cuidado com a análise pessoal, cuidado com o julgamento, porque nós podemos, e a tendência é essa, estarmos equivocados. Ponto. Se eles são juízes, a responsabilidade espiritual é deles. Se eles cometerem injustiça, a consequência vai replicar em quem? Nos 200 milhões, não é isso? Saibam que as consequências serão justas. Porque se eles ocupam o cargo, quem os colocou lá foi um senhor chamado Jesus de Nazaré. Fiz-me claro, Gino? Ninguém ocupa um cargo à toa. Quem tem a responsabilidade de fazer está vivendo um processo de aprendizado. Você, na sua família, você tem a responsabilidade de escolher. A sua escolha vai replicar, não vai? Agora, aquele que a sua escolha replicou, trouxe constrangimento, facilidade, dificuldade, alegria, tristeza, aquele que, em tese, está recolhendo o respingo da sua escolha, não vai estar recebendo de graça, por acaso. Precisava de eu entrar nesse sendal, seu Murta? Mas não foi à toa, não é, seu Murta? Cada um, disse Jesus, segundo
suas obras. Agora, quem estiver sofrendo por causa da decisão do outro, precisa de rever conceitos. Não está entendendo como que funciona a evolução. Mas eu não vim aqui para falar da Suprema Corte, a não ser a do coração. Fiz-me claro? Hein? O assunto é empolgante, não é? Os espíritos se tornarão perfeitos, eles mudam de ordem, mas isto demora. Ponto. Não, ponto não, caso aberto é vírgula. Nós estamos estudando a escala espírita. Lembram aí os 2 últimos meses, seu Murta? Ficamos 2 meses estudando a escala espírita. Tem gente que lê isso aqui com a velocidade, 10 minutos leu todas essas questões. Mas não tem problema, não. Está se informando. Nosso projeto aqui é mais do que a instrução. A mudança, a graduação, se eu posso assim dizer, em nível espiritual, ela é demorada. Não há mudanças abruptas. Pegaram lá? Aí o Emmanuel bate muito numa tecla conosco na sua obra, quando ele diz, enaltecendo Jesus no Evangelho, que dá para nós a equação da evolução. Se quiserdes ser feliz, persevera até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. O religioso tradicional fica em pânico, porque tem uma visão limitada a algumas décadas. Algum procedimento que envolve uma vida. Porque nós temos, na nossa intimidade, assuntos que nós estamos pelejando com ele há quanto tempo? Há quanto tempo? Você quer, aí você vai, aí daqui a pouco você volta, aí daqui a pouco você vai, aí chega um momento que você fala, eu não aguento, eu desisto. Aí vem a vida e fala assim, não desiste, vai de novo, hein? Aí você foge, não tem jeito. Aí o indivíduo vira para mim e diz, Casalberto, médium. Casalberto, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E eu falo assim, vai mesmo. Ah, então vou parar de rezar. Não para, porque piora. Não para, porque piora. Mas até quando? Eu falo assim, até quando você tiver compromisso. Eu recebi um comentário hoje de um videozinho, um trecho de um estudo que eu fiz, até umas 2 semanas, onde eu comentei sobre a tragédia do time da Chapecoense. Obviamente que foi um comentário rápido. Vocês imaginem só, uma palavra aqui já foi 20 minutos de reunião. Eu fiz um comentário sobre uma tragédia em 20 minutos. Obviamente que você deixa de falar uma série de coisas e você foca alguns pontos. Mas o que nós enaltecemos foi a questão da justiça divina. Justiça divina. Quem quiser aprofundar, abra um livro, estudem uma obra extraordinária que deveria ser cabeceira para nós estudarmos, o livro intitulado A Gênese, escrito por Allan Kardec. Nós vamos encontrar lá nos primeiros movimentos um texto que fala da providência divina. Um texto maravilhoso, que vai falar da justiça, da reencarnação, do amparo espiritual, da lei de causa e efeito, mas tudo objetivando o progresso, a libertação, a vitória do espírito sobre as influências da matéria, do mundo transitório, enfim. O comentário foi nesses termos. E é óbvio, que se eu estou falando de um acidente, eu vou dizer que aquele acidente não aconteceu por acaso. Não aconteceu por acaso. Aí vocês se recordam que aqui mesmo, nessa reunião, eu fiz outras reflexões, né? Poeticamente, eu falei do goleiro que fez uma defesa improvável, que essa defesa representou o time chegar na final, ser possivelmente campeão, mas, na realidade, essa defesa significou a condição deles entrarem para fazer a viagem
e morreram 71 pessoas. Eu falei 75, ninguém me corrigiu. Foi 71, não é isso? Enfim, com 6 sobreviventes. Então, aí houve manifestações de toda a ordem, a gente recebe, acessa, e teve uma pessoa que ficou extremamente incomodada com o que nós falamos. E essa pessoa, e eu estou fazendo questão de trazer, porque foi um comentário muito importante, que caracteriza exatamente a dificuldade das pessoas materialistas compreenderem esse mecanismo da justiça divina. Porque os olhares, os interesses, eles estão todos eles voltados para esta vida, que se acaba muito rápido. Então, imagine um materialista, você dizer para ele que 77 pessoas entraram num voo, 77, agora até eu fiquei em dúvida. Foram 71 mortes, é isso, Gerson? Com 6 sobreviventes? 77. Um para lá, um para menos, me perdoe. E que essa viagem estava programada. Imagine você como um parente, um filho, uma esposa, muitas viúvas, jogadores novos, jovens, a maioria com 20 e poucos anos, não foi? Então, viúvas talvez com nem 10 anos de casado, posso chutar? 15 anos de casado, sei lá. Com crianças, 2, 3 meninos. Imagina o futuro. Imagine você trabalhar esse conceito com quem não tem uma visão mais ampliada. E essa pessoa, com todo o direito, me chamou de louco. Se bem que ela tem razão. Ela ficou indignada com o que nós falamos. Mas que coisa maluca é essa? Então, gente, por isso é que essa mensagem da espiritualidade, do Evangelho, ela tem um endereço muito certeiro. Viu, Rodrigo? Essa mensagem ela é objetiva a atender a quem está pedindo. Não é quem está curioso. É quem está apenas querendo. Não. Essa mensagem, ela precisa de todo vamos dizer assim, uma circunstância que favoreça para que o indivíduo abra as portas do coração para recebê-la. Por isso que Jesus disse que a mensagem dele não foi para os doutores do templo. A mensagem dele foi objetivando os simples, os puros de coração. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados que têm sede de justiça. É o sermão da montanha. Ele está dizendo o seguinte, que nós estamos demorando. Nós demoramos nas nossas faixas evolucionais, porque é muito cômodo sentar e deixar as coisas caírem do céu, ou irem para o inferno, como queira. É complexo você falar para Jesus assim, Jesus, eu vou te seguir. É complexo, não é simples, não. Agora, é muito fácil, em tese, né? É prazeroso falar assim, Jesus, me ajuda. Porque é o vem a nós. Antigamente, os antigos, né? Os antigos pronunciavam muito isso. Uma coisa é o vem a nós. A outra coisa é o vosso reino. Entendeu, Duval? Duval está aí? Tá, não. Edivaldo, seu irmão foi embora e não voltou. Edivaldo, é muito fácil. Jesus, estou com o senhor. Aí o indivíduo chega aqui no centro, começa a assistir reunião, tanta coisa boa, informações, aí fica empolgado. Aí daqui a pouco ele começa a ver o pessoal trabalhando. Pô, mas aquele povo lá, sexta-feira, vem para cá, ó, fica aqui. Vocês estão incomodados aí com o ventilador? Vem para cá. Aqui é mais, aí é mais caro, bobo. Aqui é 0,800. Aí ele começa a ver o povo trabalhando aqui. Sexta-feira a gente vai lá na FEAC, o povo está lá. Aqui é povo tem feriado, não. Não, mas esse trabalho é de vera, hein?
Eu vou achar que eu vou mexer com esse negócio de espiritismo, não, que daqui a pouco eles vão arrumar emprego lá para mim, eu não vou poder nem viajar mais. Hein? Não é assim? Pegar lá o que eu quero falar, que seguir Jesus não é fácil, porque nós vamos precisar, em tese, mudar o ritmo, porque nós estamos demorando. E quando eu falo mudar o ritmo, é mudar, não o ritmo no sentido de acelerar para começar a fazer milhões de coisas, mas mudar o ritmo, a frequência mental, vibracional, espiritual. Antes, briga, guerra. Antes, pensar só em si. Com Jesus, começar a verificar que você só vai se apaziguar, você só vai encontrar qualidade de vida a partir do momento que você oferecer paz para os outros. Que você começar a qualificar a vida do semelhante. É isso que vai qualificar, é isso que vai mudar a sua vida. Eles mudam de ordem, mas isso demora. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Banir de onde? Para o inferno? Banir no sentido de expulsar da casa. Esse banimento aqui, né, na realidade, é um símbolo que define o seguinte, que Deus, ele jamais nos deixa órfãos. Você pode virar as costas para ele, mas ele continua existindo. Eu sempre uso o simbolismo do sol. Se você acredita ou não que existe o sol, isso não altera em nada o preço do dólar e nem do euro. Porque o sol vai continuar existindo. O sol é o mantenedor da vida. É o símbolo, é a representação de Deus na nossa vida. Ele sempre vai disponibilizar os recursos. Agora, quem se desvincula somos nós. Nó, Casalberto, estou até com vergonha, porque eu acho que eu abandonei Deus. Não é nesse sentido. É no sentido de estabelecer uma conexão de sentimento, de interesse por uma vida diferenciada, de uma vida que não seja a vida da mesmice que bilhões de pessoas elegem como prioridade. Elegem como prioridade. E por elegermos como prioridade uma vida materialista, qual é o preço? É tudo que a gente está vendo aí fora. As incongruências, as inconsequências, as doenças, as desavenças, a violência. Tudo que está acontecendo aí fora que nos deixa perplexo é o preço. É o preço de uma escolha. Aí, Edivaldo, existem corações que, em tese, não escolheram. O indivíduo vinha lá com uma vida ajustadinha. De uma hora para outra, ele ficou doente da mente. Surtou. Entrou num quadro depressivo sem nenhum motivo. Aí haja passe, haja movimento para tentar ajudar o indivíduo. Vira aquele negócio para a parede ali para mim, filha. Todos os recursos possíveis procuramos oferecer para o indivíduo voltar ao que ele era. O materialista, ele vai falar assim, mas como assim? Fulano não merece isso, não. A família é tão boa, a pessoa tão ajuizada. Antigamente falava isso, né? Ajuizada. Porque tem os desajuizados e tem os... Você acabou de falar comigo? Tem os que têm juízo, e tem os que têm juízes. E tem os que têm juízos. É ótimo essa. Deus, trocadilho, para a gente refletir. Mas por que aconteceu aquilo? Exatamente naquele período. Justo naquele momento que ela teve um filho. Vamos inventar uma história? Que eu posso até estar atingindo alguém que está vivendo um drama parecido aí, eu não sei. Então, eu estou inventando uma história.
Qualquer semelhança é mera coincidência. Por que aconteceu aquilo? O fato, o drama. Numa linha materialista de análise, é injustiça. Mas dentro de uma concepção mais ampla, nós vamos entender que tudo o que acontece na nossa vida é o resultado da nossa escolha. Muitas vezes, de uma vida anterior, um século atrás, 10 séculos atrás, e o negócio foi despertar aqui agora. Eu comentei ontem com um amigo, eu até comecei a falar no estudo, acabei não completando, eu vou completar agora. Um jovem me procurou me perguntando por que os filmes, esses filmes atualmente, ficam tão requintados de violência, monstros, não é? Aí tem lá o super-herói que vai lutar com o monstro. Por que tudo isso de uma forma tão avassaladora na atualidade, com tantos requintes de intelectualidade? Agora os super-heróis estão lutando entre eles. Não é? Por que isso? Porque nós estamos vivendo um momento mágico de transição planetária. E estes filmes eles estão representando exatamente o que nós estamos enfrentando ao nível da batalha interior. É com o primitivismo que temos ainda em nós. Então, o dinossauro lá, que o indivíduo está fugindo daquele monstro, não é? Esse dinossauro está aqui dentro. É o período de uma organização de uma arca. Não foi o que aconteceu no símbolo de Sodoma e Gomorra? Deus chamou Noé e mandou que Noé fizesse o quê? Construísse uma arca, porque aconteceria um grande dilúvio. Uma mudança. Ninguém acreditou em Noé, que era um homem justo. Olha o símbolo, um homem justo. Um homem que estaria sendo convidado para um descanso. Noé, do descansar. Mas vai descansar após uma grande turbulência, uma grande tempestade. 40 dias. Olha o número 4 aqui. Tem alguma coisa a ver com os 400 anos de escravidão do povo hebreu do Egito? Tem a ver com os 40 anos da fuga do Egito no deserto? A história aqui são 40 dias e 40 noites. O número 4, que define um processo, o número 4 representa a reencarnação, o mergulho do espírito para lidar com a sua realidade, vivendo num painel que vai sugerir para ele uma viagem no templo íntimo. A sua família representa o símbolo dos recursos positivos e negativos. O seu ambiente de trabalho é o painel necessário. Aquele chefe exigente ou indiferente. Aquele companheiro que fica te espesiando, aquele que fica te estimulando. É como se você estivesse diante de um grande painel, mergulhando na sua intimidade e enfrentando feras e encontrando super-heróis. O que é o Superman? Vou lá só no Superman, porque senão daqui a pouco tem Homem-Aranha, aí vira uma confusão. Aí agora estão brigando entre eles, né? Porque dá dinheiro, aí, pensa bem. Porque a gente já sabe que o super-herói vai vencer o monstro. Porque está escrito, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Aí o texto diz assim, então tá, os monstros você vai vencer. Agora eu quero ver você vencer o seu adversário, que também é um super-herói. Por que é um super-herói? Porque antes ele foi virtude. Só que agora ele está virando vício. Nós nos apoiamos no passado. O nosso passado foi construído em cima de ideais, sonhos. Então, tudo que nós fizemos antes, nós fizemos com o objetivo de acertar. Porque fica assim, nossa, tem espírita que gasta um tempo discutindo isso, né? Nossa, mas meu passado é só lama, é só sujidade. Meu Deus, como eu sou... Isso é churumela. Porque lá atrás, tudo que nós fizemos porque acreditávamos num templo, acreditávamos num castelo, acreditávamos no heroísmo.
Só que não sabíamos fazer. E agora olhar para o passado com uma visão inquisitorial não é lidar com a história como devemos encará-la. Tanto é verdade que, muitas vezes, a história se apresenta como um verdadeiro monstro, um verdadeiro fruto teratológico. O indivíduo, não, eu não quero nem saber disso, não me conta, não. Aí ele foge. São as fugas espetaculosas, em pleno voo. Você está indo na direção de resolver uma questão, um problema. Aí, no meio do caminho, você resolve abortar. Não quero isso, não. Não é assim? O indivíduo chega e te traz um assunto. Você não conversa comigo isso, não. Hein? Aí o outro vem dialogar. Ele conversa olhando lá para as paredes, porque ele não dá conta de olhar no olho. Por que o indivíduo não olha no olho do outro? Porque ele se sente invadido, ele se sente desautorizado. Por quê? Pelo olhar do outro? Ou pela consciência que está dizendo assim, você tem muita coisa para resolver. Aí você não olha. Aí você dissimula. Aí você conversa evasivamente, não dá resposta. Mente. Eu conversava isso mais cedo, né? Como que muitas vezes a gente fica perplexos com pessoas até do nosso nível de relação, que estão conversando com você, sorrindo, mas por trás estão te apunhalando. E se dizem, muitas vezes, religiosos. Falam de Jesus. Fazem palestras magnânimas. Aí a gente fica assim, por que mentir? Para quê? A pior mentira é mentir para si mesmo. E toda mentira, ela é a expressão da mentira para si mesmo. Porque você pode enganar alguém por um tempo, mas você não vai enganar por sempre. Muitas vezes o indivíduo está fazendo determinadas coisas achando que o mundo não está vendo. Eu quero só dizer o seguinte, olha, não adianta pular a cerca e achar que ninguém está vendo, porque na hora que a sua mulher dormir, ela vai para o mesmo lugar que você está indo encontrar com a outra. Casal aberto muda de assunto, então. Então, você fica esperto. Hein? Eu falei, porque, né? Para ficar bem com as mulheres, né? Mas também costuma acontecer o contrário. Aí, quando fala do adultério, aí todo mundo mexe na cadeira, porque já fica logo, já põe logo a mão na cabeça. Né? Põe logo a mão na cabeça. Mas é isso que nós estamos dizendo. Você mente hoje, amanhã a vida vai te devolver isso de alguma sorte. Pegaram lá? Então, depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? É a pergunta 117. Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde. Voltou aqui a docilidade da questão 115A. Ô, Dora, a gente podia mudar o tema de hoje. Docilidade é o tema nosso. Se não nos fizermos dóceis, você não abre o coração. Na realidade, nosso tema, nós propusemos razão e sentimento. Porque nós estamos num processo de educação espiritual, de evolução. A questão aqui que está sendo discutida é a posição que ocupamos, a demora em ocupar, em permanecer nessa posição, e a condição para sair dessa posição. Que entra a questão da docilidade. Sem docilidade, nós não vamos ouvir o chamamento divino, o convite para modificação.
Oi? Fala no microfone, por favor. Quando Jesus nos propôs, né, nos tornarmos crianças para entrar no reino dos céus, né? Sim. Ele colocou a criança no meio dos apóstolos. Enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a criança, não podereis entrar no reino dos céus. Entrar. Capítulo 18 de Mateus, no versículo 2 e 3. Nós queremos ser o maior. Mas ele está dizendo sobre entrar. Quem é o maior no reino de Deus? Aí ele manda que traga uma criança. Enquanto não vos converterdes e vos tornardes. Então, aqui vai encaixar agora direitinho com o que a gente propôs. O que é a conversão? Enquanto não vos converterdes. A conversão é vir para a casa espírita e dizer, agora eu sou espírita. Ah, eu vou ser batizado pelo Espírito Santo. Ah, tá. Ok. A conversão aqui é mudança. E essa mudança, primeiro, ela se dá na mente. Conversão. Converter é mudar para uma outra ideia, para uma outra proposta. Certo? Isso, do grego, vem a questão da metanoia. Metanoia. Mudança da mente. A nossa mente é que produz. A nossa mente é que elabora para que nós realizemos. Pegou lá? A nossa mente é um espelho que recebe luz, que decodifica a luz e que implementa essa luz nas ações. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Foi Jesus quem disse. Lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nem se pode colocar a candeia sobre o alqueire. Candeia tem que ser no alto. Cidade está edificada. Como é que você vai esconder a cidade? Nós somos uma cidade, se eu posso assim dizer, edificada sobre um monte. Você é luz. Você é observado. A sua produção, ela é assimilada por aqueles que estão prestando atenção nessa candeia. Só presta atenção na sua produção quem se afina com ela. Quem não se afina vai criticar. Vai atirar pedra. Existem pedras atiradas na luz por despeito, por ciúme, por inveja. E a gente costuma dizer, agora eu me recordo de Honório Abreu. Honório sempre citava um texto do Emmanuel, em que o Emmanuel, conversando com Chico, dizia: Chico, enquanto existem milhões que criticam, graças a Deus existem pouquíssimos que fazem. E só faz quem tem coragem em fazer. Se faz bem, se faz mal, existe um movimento que está caracterizando uma produção. Agora, quem não entende a importância do indivíduo estar ralando, trabalhando, investindo, fazendo, ele senta na cadeira da acomodação e do despeito e fica criticando. E fica atacando. A treva opera assim. Você, eu, nós nos movimentamos para melhorar. Por que se você veio à reunião espírita? Por que nós ligamos o computador aí, Sony? Nós estamos querendo algo de diferente. Porque senão você não tinha vindo aqui. Quantas coisas, em tese, melhores aí no mundo para fazer do que vir a uma reunião, ficar um tempão ouvindo, e ainda junto que o expositor não ajuda, né, seu morto?
dá sono, cansa, coitado, está ficando velho, repete. Já contou essa história. Nós viemos aqui porque precisamos de fazer alguma coisa, não é verdade? E a gente já saiu daquela condição agora de, no final do ano, falar assim, ano que vem... Olha, o que vocês vão ouvir, que 2017 vai ser diferente. Daqui para frente, disse o Roberto, tudo vai ser diferente. Hein? Aí diz o Emmanuel também, o Emmanuel tem uma frase especial que ele fala, que a promessa, muitas vezes, é uma água que singra um território árido e vai desaguar num rio, no mar chamado nunca. Promessas. Pegaram lá? Nós estamos aqui porque nós estamos cansados de promessas. Promessas que vêm de fora. E as promessas que nós elaboramos, dizendo que a gente ia melhorar. Nós precisamos de fazer. Chegou um momento que, olha, não dá mais para tergiversar, filosofar, ficar discutindo sexo dos anjos. Agora eu vou na religião tal, agora eu vou na outra. Agora eu vou no templo lá. Não gostei desse pastor, eu vou no do outro. Aquele padre lá, olha, no centro espírita. Não, esse centro espírita, o médium é poderoso. No outro lá, se tiver câncer, vai que eles curam. São templos abençoados. São núcleos do bem. Só que o nosso papo aqui é muito claro. Até quando eu vou continuar flutuando, entrando e saindo e não resolvendo? O indivíduo me procura e fala assim, olha, eu já troquei, eu já passei na mão de uns 20 psicólogos. 38 analistas. Hein? Endocrinologista já foi no monte. Hein? Casalberto, continua tudo a mesma coisa. Pô, então, peraí, você está afim de conversar? Porque se passou por 30 psicólogos, está meio complicado até para conversar, eu imagino. Mas quando o indivíduo está lúcido, vamos sentar aqui? Você está igual um companheiro que está casando pela 10ª vez. Nenhuma das 9 mulheres prestaram. Essa agora que é a alma gêmea. Daqui a 6 meses ele está procurando a 11ª. Porque ele é um azarado. Só arrumou chifre em cabeça de cavalo. É. Só confusão. Ele, coitado. O mundo é que está errado. Ele é um bonzinho. Ele é um coitado. Por que está mudando tanto? Porque, na realidade, o problema está com você. O problema não está lá fora. Agora, também, se caiu na mão de 10 incompetentes, também tem uma explicação. Porque tem que, muitas vezes, passar por aquelas dificuldades, igual a azeitona, né? Quando fica sem destino, né? Doida para ser absorvida, mas ela fica sem destino, ela só para em lugar errado. Hein? Aí só parou em lugar errado, porque tem algo que precisa de ser ajustado. Humildade, paciência, prudência, tolerância. Então, essa questão 117 fala para nós, de novo, da docilidade, para se instruir. Vontade de Deus. Tá, vamos encaixar aqui? Vontade de Deus, docilidade, desígnios, justiça. Então, a condição sine qua non para a gente entrar nesse processo de um aprendizado consciente é de nos fazermos crianças, no sentido de pureza e de docilidade. E também de fé, porque a criança sempre acredita no pai. Por mais que o pai fomente para que ela um dia, ou daqui a pouco, se torne órfã de um pai vivo. Aos milhões por aí.
órfãos de pais vivos. Eu vi uma cena, há pouco, um garotinho de 6 anos gritando com a mãe, mas aos berros. Eu falei assim, nossa, daqui a pouco está trancafiando a mãe. Mas eu conheço a metodologia que a mãe adotou com ele. Ela gritou com ele desde o berço. É natural que ele, que agora começa a despontar, grite com ela. Lei de causa e efeito. Uma metodologia utilizada que traz, naturalmente, uma resposta. A Dora, minha representante das sacerdotisas de Jesus na educação, Dora sabe. Não, mas é lógico. Os professores são sacerdotes. Você é uma sacerdotisa, hein? Sacerdotisa. Nossa, ficou chique, gostei. Agora eu só te chamo de sacerdotisa. Hein, Dora? Você sabe que eu repito muito isso. Por que o mundo sem limite? Porque somos nós. É que não vivemos os limites. Nós não reconhecemos os nossos limites. Nós não reconhecemos os nossos limites, por isso que nós somos arrogantes. Por isso que nós não trabalhamos com gratidão, com reconhecimento. Eu conversava com meu filho outro dia, eu falei assim, meu filho, você estuda numa escola, todos os dias que eu vou te buscar na escola, eu vejo o busto do patrono. Eu queria te contar que todos os dias que eu venho aqui, eu faço uma prece e agradeço esse patrono dessa escola, porque ele te acolhe aqui. Não, pai, mas ele viveu lá no século IV. Pois é. E eu queria te dizer que você está num quartinho muito especial que ele preparou para você ser acolhido aqui pelos benfeitores que estão sob a tutela dele. Aí é lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? E eu queria te contar, inclusive, que ele é um dos espíritos que ajudaram Allan Kardec na codificação do espiritismo. O que eu estou contando para ele? História? Eu estou simplesmente dando informação? Ou estou me expressando aqui vaidosamente, como alguns podem achar? E com razão? Mas a gente tem que falar do que a gente vive, do que a gente está conhecendo como história. A gente tem que falar do nosso passado, né? Porque, aliás, quem não tem passado não tem história. Eu estou dizendo para o meu filho, eu estou falando para ele sobre gratidão, eu estou falando sobre espiritualidade, eu estou falando para ele sobre moral, eu estou falando para ele sobre ética, eu estou falando para ele sobre respeito à sociedade. Aonde que você for, eu falo com os meus filhos, você vai na casa de alguém, nunca abre a geladeira. Nossa, é antigo. Não, eu não sou antigo. Porque eu sou de uma escola que meu pai falava, quando você for na casa de alguém, você não senta na cama de ninguém. Porque você não sabe se a pessoa quer que a cama seja um ambiente íntimo dela, você vai sentar, você não sabe se a pessoa não gosta de que alguém com a roupa lá de fora venha e traga. Não sei. Então, como eu não sei como é que funciona lá, eu vou me atrever. Pegou gesso? Você acha que eu estou muito antiquado e cada vez pior? Pegaram lá, gente? Agora, obviamente, que para trabalhar esse assunto você tem que ter docilidade. Porque se nós não refletirmos sobre coisas pequenininhas, como o que eu estou dizendo, de abrir uma geladeira, de quando eu entrar na casa de alguém, pede licença. Quem me ensinou isso, eu não sei se eu aprendi, não, mas quem me ensinou isso foi Jesus. Lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, senhor Murta, no texto intitulado A Missão dos 12, ele fala para os discípulos que eles pudessem ir, semear a boa nova e que eles fossem de 2. O ir de 2 é extraordinário. Você vai fazer tarefa espírita, você não vai sozinho, não. A não ser que não tenha jeito. Vai de 2. Um sustenta o outro. Um enxerga de um jeito, o outro enxerga do outro. Pegaram lá? Jesus estava falando de coletivo, de colaboração. Trabalho com Jesus é às claras, é em equipe. Tudo se vai desligar a câmera, tem treva. Se o que eu estou conversando aqui na Casa Espírita com a Sony, se a Dora entrar e não puder ouvir, tem treva.
É lógico que os diretores vão tratar de determinados assuntos que pode ser que, em determinadas circunstâncias, não tenha que chegar para o grande público. Pegaram lá? Aí é só uma questão de cuidado, de gerenciamento, etc. Mas por que eu tenho que falar assim? Tem alguma coisa dizendo que está errado, que tem treva, que tem que mentir, que tem que dissimular? No dia que a gente tiver que viver com alguém escondendo alguma coisa, significa que a relação está com problema. Tudo bem, Casalberto. Eu sei que tem coisas que você não vai falar, porque você tem que esperar que mature. Não é? Eu não vou conversar determinados assuntos com uma criança de 8 anos de idade, como muitos pais fazem. Como muitos fazem em nome de uma pseudo-liberdade. Não percebem que o aprendizado é um mecanismo metodológico que respeita tempo, espaço, maturidade. Então, continue permitindo que o seu filho fique até 2 horas da manhã na televisão. E ele tem só 8 anos de idade. Sonia, você ia falar? O Tiago está perguntando aqui, Carlos Alberto, se todo processo de educação e transformação necessita simbolicamente da fase do deserto, como aconteceu com Paulo de Tarso. Assimilação. Como é que é o nome dele? Tiago. Tiago, amigo, espere um pouquinho, te respondo daqui a pouquinho. Nós colocamos no quadro o mecanismo da instrução, da educação, e colocamos também o evangelho. A instrução, ela propõe para nós a informação. A educação propõe a formação. E o evangelho propõe a Dorinha esqueceu. Minha sacerdotisa falhou. Vamos ver por quê? Agora eu vou buscar não os universitários, universitário sou eu. Vamos buscar os mestres. Emmanuel. No livro Pensamento e Vida, ele vai nos explicar que no mecanismo do aprendizado existe o primeiro movimento importantíssimo chamado instrução. Emmanuel diz assim, eu vou ler alguns trechos, eu peço a data vênia aí, porque senão... Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição de conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Aí, no final, ele diz o seguinte, que conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Nessa lição, que é muito ampla, e eu os convido a adquirir esse livro, Pensamento e Vida, ele está nos dizendo que o mecanismo da instrução, ele é a base para se adquirir a sabedoria. A instrução, ela é recebida, inicialmente, de fora para dentro. Você vai em busca de um conteúdo, e esse conteúdo assimilado,
ele nos auxilia a interpretar a vida de uma forma diferente. Deu aí? Agora, o que é importante a gente entender é o seguinte, que a instrução apenas nos informa. Que a instrução não é suficiente no processo da evolução espiritual. Deu aí? Isso é importante para a gente. Nós podemos adquirir a instrução de várias maneiras. Nós podemos estudar de várias maneiras. Uma palestra, um livro, um filme. Não é? Nós podemos estudar a vida de várias maneiras, observando os recados que a vida nos oferece. É uma maneira de instruirmos. Agora, embora todo esse mecanismo seja um vigoroso imã de força atrativa, que plasma as nossas emoções e concepções, é necessário trabalharmos de forma a aplicar a instrução que estamos recebendo. Porque na aplicação da lição, do ensinamento, é que nós vamos nos libertando de tudo que nos aprisiona. Quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está nos convidando a não nos determos no caminho, procurarmos sempre a elucidação. Busca. Porque tudo que a gente buscar, nós vamos receber. É da lei. É da lei. Comece a elaborar determinadas questões de ordem íntima e se prepare, faz esse trato com a gente aqui. Se prepare que em breve a vida te responde. Pode até demorar um pouco, dependendo da necessidade da gente ir encontrando alguns elementos para que tudo isso se torne inteligível para a gente, compreensível para todos nós. Costuma uma dúvida, um problema seu ser solucionado de uma forma muito simples. Você está lá um tempão buscando, aí de uma hora para outra um amigo seu fala assim, vamos no cinema, meu amigo? Vamos assistir um filme na Netflix? Vamos ver, vem cá para você ver um vídeo. Aí um outro mandou um WhatsApp. O problema é chegar coisa boa, né? Aí, de repente, você vai assistir ali 2, 3 minutos de algo que vai mexer profundamente com você e vai te dar a resposta do que você está precisando, do que você está buscando. Do nada, você está lá na televisão, né? Ah, na minha época, a gente tinha que levantar, dava um trabalho, Gerson, que tinha um seletor, né? E o lá de casa quebrava, que a televisão sempre quebrava, era uma luta. Depois tinha que ficar remendando, era cheio de parafuso lá, gambiarra. Hoje os meninos ficam tudo ali no controle remoto, hein? Aí tá lá, pá. Tem uns que fica 2 horas, só pá. Ele vai trocando de canal, mas a mente dele está lá no Polo Sul. Eu não sei porque que ele está mudando de canal, porque ele não está prestando atenção em nada do que ele está colocando ali. Mas eu estou brincando. Aí, do nada, cai lá numa cena que te chama a atenção. Pá, você vai assistir um filme que tem tudo a ver com aquilo que você está vivendo. É um tipo de instrução. É isso que eu estou querendo expressar. Porque o conhecimento, ele favorece tudo na nossa vida. Quantas coisas que a gente está pagando um preço porque a gente desconhecia? E que hoje, essas gerações aí, estão recebendo assim, na bandeja, né? Que antes você não tinha essas informações, acesso a tantas coisas, seja na área, por exemplo, da alimentação, da saúde. Quantas doenças que agora estão sendo solucionadas, e nós mesmo conhecemos um número considerável de pessoas que morreram com aquela doença que hoje já é resolvida pela ciência, não é? E que, inclusive, já apontam as causas, o que influenciam de uma forma extraordinária na mudança do nosso comportamento, para evitar essas doenças. É o conhecimento, gente. Nós estamos aqui buscando conhecimento espiritual. Qual o objetivo?
Eu bato muito na tecla, né? Para a gente entender a vida, qualificar a vida. Ok, eu estou sendo sintético. Mas a gente pode desdobrar isso. Por que eu vim aqui na Casa Espírita estudar sobre espírito? Eu convivo com espíritos. O indivíduo tem mediunidade. Falar da desencarnação são assuntos que podem até, em tese, não trazer tanto resultado agora. Mas não tenham dúvida de que um dia vocês, eu, vamos nos recordar de assuntos que foram discutidos aqui e que vão ajudar. Pode ajudar até no nosso despertamento no mundo espiritual. A gente não escuta isso aqui nas reuniões mediúnicas? Espírito chegando aqui e falando assim, puxa vida, gente, aproveitem o que vocês estão recebendo, porque eu não tive esse privilégio. E como que eu sofri do lado de cá? Quer dizer, ele está falando para a gente que nós estamos bebendo de uma água limpa. Agora, não adianta só beber essa água limpa, é necessário trabalhar com essa água para que ela possa renovar, para que ela possa modificar, que ela possa limpar, de alguma forma, as nossas concepções, a nossa intimidade. Então, a instrução, ela informa. E como define Allan Kardec na questão 685 do Livro dos Espíritos, no comentário, ele fala assim, a instrução é um tipo de educação. Mas ela não é suficiente. A educação, no seu sentido amplo, agora eu vou trazer Allan Kardec ipsis litteris. Ele fala assim, é a formação de hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Aí eu vou recorrer ao Emmanuel. O Emmanuel fala sobre hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Reflexos mentais que nos induzem à rotina. Mais à frente ele vai falar que a rotina é fixador do aprendizado. Certo? Agora, nossos reflexos é que nos propõem, que nos induzem a estabelecer a rotina. O grande problema da rotina é quando nós nos tornamos escravos dela. Mas nós precisamos de considerar a importância dela como fixador. Eu gosto do exemplo daquele que foi bater o martelo no prego. A primeira vez ele acertou o dedo. O prego entortou, mas ele foi desenvolvendo habilidade. Ele foi criando um hábito ali, ele foi instaurando um reflexo da intimidade. Depois que ele aprende, nunca mais ele esquece de como bater o martelo na cabeça do prego. O hábito salutar, ele fixa caractere. Então, por exemplo, nós estamos vindo à reunião espírita, nós estamos criando um hábito. Toda sexta-feira aqui, eu posso dizer, e para mim vai ser uma luta, hein? Porque não vai ter mais sexta, vai ser quinta. Eu gosto de falar isso, porque eu falo isso com muita alegria. Que vai completar 22 anos que eu faço a reunião de sexta-feira. São 22 anos. Eu bato nessa tecla. Por vaidade? Não. Porque foi isso que fixou, na minha intimidade, uma rotina que me auxiliou de uma forma extraordinária que eu mesmo desconheço a importância disso. Pegar lá? Então, chega sexta-feira, a minha calça já fica até em pé. O cabide já sai para o lado de fora do armário. O computador já se ajusta. Aí meu filho, minha família, falou, pai, eu já sei, pai, o senhor vai, eu sei. Então tá bom. Hein? Antigamente eu punha debaixo do braço, hoje não dá para. Daqui a pouco talvez vão me levar. Chegar com a cadeira de roda lá. Hein? Fixou o caractere. Faça o bem e fixa isso. Na hora do aperto, o seu estímulo vai ser assim, faça o bem. Pegaram lá?
Quem fixa o caractere na área da violência, toda adversidade ele já está pronto para dar o soco. É automático, pegaram lá, porque já fixou esse caractere, já implementou. Por isso que o instinto, quando a gente estuda a lei de conservação no Livro dos Espíritos, a definir que o instinto, depois ele vai se intelectualizando, o instinto do Cristo, a reação do Cristo é amar. Nós estamos aqui nos instruindo para começar a implementar hábitos para amar, mas por enquanto ainda nós estamos nos convertendo. Enquanto não vos converterdes, igual a criança. Sony lembrou o texto. Eu passei por ele, vocês acharam que eu esqueci dele. Não esqueci, não. Mas depois ele fala assim, e vos fizerdes, igual a criança. Então, primeiro é converter aqui, mente. É estabelecer na instrução um projeto de educação, formando caracteres, implementando novos hábitos no bem. Assim, realizando, nós vamos nos fazermos como criança. O instinto da criança é o instinto do bem. E eu não estou falando aqui criança está reencarnada, tá? Espírito, não é nada disso. Eu estou falando do estado de alma da criança que tende a abraçar, confiar, buscar aconchego do pai de uma forma pura. A criança, na minha época, sempre tinha a expectativa que o papai ia consertar o velotrol que quebrou. Tem velotrol ainda? Tem? Ah, ainda bem. Porque eu já estou me sentindo um museu ambulante. Assisti um vídeo outro dia com a Ave Maguete, eu fiquei tão saudoso. Ave Maguete. Era um carro antigo, viu, pessoal novo aí? Pegaram lá o que eu quis dizer sobre a fixação dos caracteres. Então, a educação, olha como que o Emmanuel começa a lição, no livro também, Pensamento e Vida, falando o que é educação. Ele começa dizendo assim, disse-nos o Cristo, brilhe a vossa luz. Ele começa falando de educação, lembrando de Jesus, brilhe a vossa luz. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse um mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo, da escola religiosa, a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celestial. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. Aí ele vai desenvolver, e eu não vou poder ler tudo. Mais à frente ele diz assim, o pensamento, esse trecho eu vou ler, é força criativa, pensamento, força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera. Então você gera, ele se exterioriza, por intermédio de ondas, pensamento, ondas, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante do Criador. Papagaio, não entendi nada. Calma. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios. Então a mente emite, mas a mente também assimila. E isso acontece de uma forma sistemática. Então, simbolicamente, a minha mente está espargindo e a mente de vocês está assimilando. Cada um com a sua condição. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro das sombras espessas da ignorância. Então, quer dizer, sua mente é espelho.
Mas essa mente, ela é trabalhada de acordo com a nossa condição de sermos prisioneiros da ignorância. Lembra que nós falamos da instrução? Qual que é a ideia da instrução? Não é clarear para vencer a ignorância? Então, a nossa ignorância, ela dificulta para que você posicione esse espelho na direção certa. Por isso é que Jesus disse assim, bem-aventurados os que têm olhos de ver. Pegaram? Bem-aventurado quem sabe posicionar a mente para decodificar, para receber coisas boas. Aí eu vou pular, porque aqui o texto é longo. Mas ele diz assim, brilhe a vossa luz, lá no final. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicie o justo burilamento, ajuste desse espelho. Agora, ele vai concluir com um texto que a gente reservou de uma forma especial para a noite. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento, bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força da instrução. Não é só a força da instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. Nesse coração, plasmando uma face de um espelho cristalina, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Para vocês, nós gostaríamos de dizer o seguinte: o texto é filosófico, profundo, mas na prática ele está dizendo o seguinte, que se nos fizermos como crianças, nós vamos conseguir refletir a beleza da vida. O que vai nos impulsionar a realizar o que nos compete fazer como crianças, ou como seres em despertamento, em conscientização quanto às responsabilidades da vida. Só assim que nós vamos vencendo o que nos algema, o que nos aprisiona. Portanto, eu quero dizer o seguinte, não basta ler, não basta ouvir, não basta ser informado. É necessário entrarmos nesse circuito de educação, transformação, fixação de novos hábitos. Ficou claro, gente? Então, todos os momentos de crise, nós ouvimos promessas, por exemplo, que definem que o que vai consertar, que vai ajustar o nosso Brasil, é a educação. Não é isso? A gente escuta isso toda hora. Sem educação, nada é possível. Eu queria chamar a atenção, porque esses discursos, na realidade, estão se referindo a esses discursos não estão falando da educação no seu sentido amplo. A visão espiritual da educação, ela não se limita apenas a uma personalidade que está em trânsito pelo planeta. Os espíritos trabalham conosco promovendo um projeto de educação do homem integral. A educação aqui tem a ver com o físico, tem a ver com o perispírito. A educação
numa visão espiritual, tem a ver com a mediunidade. Então, os médiuns aqui da casa, qual é o nosso discurso? Quando o médium vem para a reunião, que ele fala assim, ele vem para a atividade para educar a sensibilidade dele. E educando a sensibilidade dele, ele favorece para que sejam atendidos os espíritos, que vão se comunicar através deles. Se o médium é desajustado, se o médium está desequilibrado, o fenômeno mediúnico através dele se dará no diapasão do seu desequilíbrio, do seu desajuste. Como eu posso imaginar uma mente do mundo espiritual superior vindo à Terra para trazer uma poesia ou uma musicalidade usando instrumentos que estão todos desafinados? Então, quem vem para a doutrina espírita, ele estará sendo convidado para um projeto chamado educação espírita, ou educação espiritual, que tem uma metodologia que é proposta para que singremos o mar das experiências da vida, procurando sempre estar em sintonia com aquele que é o nauta, que é o coordenador da embarcação da vida, que é Jesus. Ele tem a bússola, nós não temos. Ele tem a diretiva. Ele é que aponta a circunstância. Ele é que favorece para que o clima seja a favor ou adverso. Ele é que efetivamente tem o carinho, o cuidado para favorecer, para que nós outros nos sintamos acolhidos nesta viagem. Porque ele é o amor na sua plenitude. Jesus é o amigo que nós não vamos encontrar no mundo. Porque ele é um amigo que jamais nos abandona. E ele é um amigo que conhece as nossas fragilidades. Ele é um amigo que não exige o que a gente não pode dar. Ele é um amigo que não invade a privacidade nossa. Porque ele sabe que isso é antididático. Ele sabe que a evolução não dá saltos. Ele sabe que a semeadura é livre e que a colheita é obrigatória. Então, em determinados momentos que ele sabe que nós precisamos da augúria, é o momento em que ele mais se aproxima. Mas ele não pode tirar de nós a oportunidade de dar o testemunho. Ele não tira a lição. Ele procura nos fortalecer como aprendizes para que sejamos vitoriosos diante da escola que nos convida para vencer os nossos limites. Ele é o amigo que, quando estamos felizes, ele compartilha da nossa alegria, porque ele sabe que nós precisamos também do sorriso, do afago. Quando estamos vibrando em faixas do atendimento social, ele se faz resoluto, nos concedendo o irmão e também o adversário, para que a gente possa colocar em prática os ensinos que ele nos ofereceu. Então, o convite que a doutrina espírita oferece, com toda a pujança, com toda a autoridade, que não é autoridade de homens, eu repito, a doutrina espírita tem a autoridade concedida por ele, por Jesus, pelos espíritos que o representaram na codificação e que hoje divulgam um trabalho extraordinário feito por Allan Kardec, através de pessoas sérias, envolvendo os espíritas conscientes quanto à importância da própria educação. Porque não adianta semearmos a luz se nós não estamos preocupados em implementá-la, em vivê-la. Somos pequenos? Somos neófitos? Vacilamos? Sim.
Porque somos essas crianças ainda indóceis. Então ele, na sua condição de mestre Senhor, ele está nos envolvendo para que nós nos tornemos aprendizes dóceis. Ele não tem expectativa que nós nos tornemos espíritos elevados. Ele só está dizendo: bem-aventurado os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele está convidando a todos nós a sairmos para esparramar a misericórdia, não é? Para atender a miséria do coração, porque misericórdia é atender a miséria do coração. Porque atendendo a miséria que campeia no mundo, é que nós vamos realmente vencer a nossa própria indigência espiritual. Sejamos, amigos, confidentes de Jesus. E sejamos inconfidentes das nossas dificuldades, modificando-as através de cada testemunho na nossa vida. Por isso, quem sou eu? Mas repetindo o que os benfeitores espirituais trouxeram para nós nessa noite, nós vamos encerrar a nossa atividade enaltecendo a importância do Evangelho. Porque a doutrina espírita propõe para nós a educação espiritual. Fixação de novos caracteres. É o batismo da água. Mas o batismo de Jesus é o único capaz de transformar. Porque o batismo de Jesus é o batismo do fogo. Portanto, a instrução informa. A educação forma o novo ser. E o Evangelho é que há de transformar pedras em pães, espinhos que valorizam a importância das rosas. Porque as rosas representam para nós nesse instante o sentimento a caminho da sublimação. E ontem, os cristãos de várias religiões, de vários segmentos, inclusive aqui em Belo Horizonte, foi um feriado dedicado a Nossa Senhora. Então, nós gostaríamos de que esta rosa, plasmada nesse ambiente agora, por aqueles que tutelam o projeto Allan Kardec nesta casa, que essa rosa, que nos está sendo presenteada pelo alto, possa também representar o nosso mais puro e profundo sentimento de gratidão a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe espiritual de todos nós. Que ela possa envolver, favorecer a todos os nossos familiares e amigos, a todos que passam por dificuldades do caminho, a todos que ainda não se despertaram para a realidade espiritual, a todos que compusemos estes bilhões de seres que estamos encarnados e desencarnados do planeta Terra. Que Maria Santíssima nos ajude para que tenhamos paz e que semeemos sempre a paz. Muita paz, muita alegria, muita esperança. É o que os benfeitores e todos nós desejamos a todos vocês nesse final de ano, e que 2017, quando retornarmos, agora não mais nas sextas-feiras, mas nas quintas, começar tudo de novo, aí 21, será? Que 2017 seja um ano pródigo para todos nós, mas sexta-feira ainda estaremos aqui, dia 16,
para encerrarmos as atividades do ano. Então, tenham todos muita paz, muita alegria. Me despeço, desejando a todos um bom final de semana. Obrigado.